E aí, galera? Hoje a gente vai ver pessoas analisando psicopatas na internet. Falando de um jeito melhor, adolescente analisando psicopatas. Esses dias eu fiz uma rara entrada no Twitter, coisa que não acontece muito. Eu nem tenho Twitter e raramente eu faço alguma aparição por lá. E aí apareceu uma postagem pra mim dessa página aqui, chamada Crimes Reais. É uma página bem grande, muita gente segue ela, é bastante conhecida nesse mundo aí da internet. Acho que muitos de vocês devem conhecer. E aí, geralmente nela tem umas respostas assim um pouco problemáticas. Eu não sei definir exatamente as respostas das pessoas que acompanham essa página. Os crimes em si já são um pouco desagradáveis de ver, mas as respostas são piores. Eu não tenho nada contra a página, eles só postam coisas em forma de thread, é um formato bem interessante pra rede social. Mas hoje a gente vai analisar o caso dessa história aqui, que é a história de um garoto que teve o Wi-Fi dele cortado pelos pais, e aí ele foi lá e resolveu matar a família dele inteira. Eu não vou ler a história em si, mas resumidamente foi isso que aconteceu. Desligaram a internet do menino, ele não conseguiu mais falar com a web namorada dele, então ele decidiu que iria fazer a família dele ficar off, só que da vida real e não da internet. Daí aqui nos comentários as pessoas estão analisando o quão psicopata esse garoto é. Tem algum psicólogo formado nessas respostas desse tweet? Provavelmente não. Não deve ter nenhum profissional ali. Mas eles estão fazendo essa análise porque é simplesmente assim que funciona a internet. As pessoas se acham especialistas de coisas. A galera não pode ver uma seção de comentários que começam a virar o próprio Aristóteles. Ou sei lá, um profissional em sociologia, profissional em psicologia. Bom, então vamos ler aqui o que as pessoas estão comentando sobre esse caso. Primeiro, uma menina comentou: a cada dia que passa as pessoas estão ficando mais e mais violentas e psicopatas. Tá bem complicado conviver com humanos. Vou pegar minhas cachorras e morar no meio do mato. Aí o Light Yagami, o nome do perfil dele aqui é Light Yagami, a foto dele é a foto do Kira. Ele respondeu essa menina: o transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, é inato. Ou seja, eles nascem desse jeito. Os traumas são fatores secundários, não preponderantes. Aí o André pergunta aqui pra ele: personalidade antissocial é psicopatia? Aí novamente o Light Yagami, diretamente de Death Note, responde o cara: certamente. A maioria das pessoas confundem antissocial, não respeita as leis e regras sociais impostas pela sociedade e desprezo pelos sentimentos alheios, como asocial, preferência por não socializar com outros indivíduos, seja por falta de traquejo social ou por timidez. Entrando aqui no perfil do Kira, dá pra ver que ele é um cara assim, bem filósofo. Compare o que você já passou pelo que você está passando e verá que o que você está passando não se compara ao que você já passou. Certamente aqui é um caso de um otaku dando uma de especialista. Ninguém sabe o que esse cara é ou se isso que ele tá falando é verdade, mas dá pra ver que ele simplesmente mitou fazendo esse comentário. O cara é um mito da psicologia. Estudantes de psicologia odeiam esse garoto. Descobriu a forma de virar psicólogo apenas lendo conteúdos na internet. Uma frieza incomum, sem expressar nenhum remorso. Certeza que o moleque era psicopata. Comentou aqui a mina com a foto de gatinho. Todo mundo dando um laudo de psicopata pro garoto. Pode ser que ele seja? Talvez, mas ninguém é um especialista pra ter certeza disso. Ou até um cara comentou aqui a mesma coisa que eu tô falando. Vi nos comentários e só achei psiquiatra. Isso é verdade, cara. Tem gente aqui dando um laudo completo sobre o que esse garoto é, sobre o que ele não é, sobre o que ele fez, colocando até a penalidade que ele deveria pegar pelo crime. É tipo surreal quantas pessoas realmente acham que ver corte de podcast mostra pra eles o que as pessoas são, sabe? Geralmente essa galera que tá dando opinião aqui vê algum corte de algum podcast que fala sobre como os psicopatas agem, como as pessoas agem, e aí o pessoal começa a replicar isso incontrolavelmente e começa a assumir que essas coisas são verdade pra todos os casos, quando na maioria das vezes tudo tem que ser analisado, cada caso tem que ser avaliado com testes, e não simplesmente vê um crime que uma página no Twitter postou e começa a analisar com base nisso. Talvez se você for um especialista aí com anos de profissão e já desvendou mais de 1 bilhão de casos, você consiga ler aqui a thread e dar uma análise. Mas se não for isso, eu acho bem difícil você realmente tirar alguma conclusão desse caso. Não é porque você viu um corte do A Deriva podcast sobre psicopata que você vai ser um especialista no assunto. Ou a entrevista daquela mulher lá com o Danilo Gentili. E aí aqui também tem uma galera falando que isso é culpa do jogo que ele jogava e da internet. Como essa garota que comentou. E tem gente que diz que internet e jogos não influencia, né? É engraçado ver o pessoal colocando culpa nos jogos também. Não tem como defender a galera que faz esse tipo de argumento, de que o cara fez algo, cometeu um crime por causa do jogo ou por causa da internet. Eu nem sei dizer o que é pior nessa sequência aqui, se são as pessoas que estão dizendo que tudo aconteceu porque o menino é um psicopata, ou se é a galera que fala que é culpa dos jogos. O melhor é que eles estão se ofendendo entre si, sabe? Alguém comenta alguma coisa do tipo: ah, foi culpa dos jogos. Aí chega um otaku com foto de anime e fala: culpa dos jogos nada, isso é culpa da pessoa ser um psicopata. Aí chega alguém e fala: psicopata não, isso é falta de Deus e amor no coração. Aí chega outra pessoa e fala: ah, mas ele não tem Deus porque ele tava jogando o jogo. Virou uma loucura. E imagina ter um filho e não poder nem colocar de castigo pra estudar mais, senão você morre. Carinha de palhaço. Imagina que os sinais de psicopatia que seu filho tá dando são nada demais. O nível de argumentação aqui é elevadíssimo, só tem especialista de todos os lados. Até hoje a ciência
não conseguiu desvendar ainda como as pessoas vão ter uma boa criação para elas não se tornarem doidos no futuro, mas pelo visto os adolescentes twitteiros já tem uma resposta para isso. Todo mundo que dá opinião na internet é um profissional de saúde, é um psicólogo, um psiquiatra e consegue dar um laudo para alguém que é psicopata. Ao invés de fazer aí 5 anos de faculdade ou até mais para conseguir dar uma resposta concreta, o jeito certo de se aprender sobre o assunto é assistir corte de podcast e pronto. Mas falando sério aqui, para poder tentar dar um laudo de que alguém é psicopata ou não, é na maioria das vezes um negócio que não é fácil, é algo que exige muito mais gente, tem que passar por várias pessoas para conseguirem dar um laudo desses. Mas aí chega um cara com uma foto de um ratinho segurando uma vacina e acha que os pais da criança iriam conseguir dar um laudo de psicopata pro filho, por sei lá, algum sinal que o menino dava, por alguma coisa que ele fazia. Já pensou você tá no seu quarto de boa, ouvindo uma música e do nada seus pais chegam dizendo que você vai pra um psicólogo, vai ser internado, sei lá, que você tá virando um psicopata. Imagina o surto que seria isso. Isso nem tem sentido, sabe? Não tem como você descobrir se alguém é psicopata desse jeito, não tem lógica nesse argumento. Bom, e essa discussão continuou, ela é muito longa, tem até gente defendendo o menino do crime, por incrível que pareça. Esse é só um dos casos de adolescente tentando ser especialista em alguns assuntos muito complexos. Toda vez que eu entro em algum post com um caso desse tipo, tem gente assim. O melhor ainda é, tipo, os próprios cortes de podcast que falam desse tipo de assunto, porque lá tem muita gente comentando, nossa, eu tinha um amigo que era psicopata, ou então, nossa, eu acho que eu sou um psicopata, eu tenho todos os sinais de que sou um psicopata. A internet é isso, meus amigos. Um bando de adolescentes, de velhos usando a seção de comentários da pior forma possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Talvez amanhã tenha outro, talvez não. Tamo junto aí, Light Yagami Psicólogo. Você é incrível, cara. Valeu.